Hello people! Let's go! Vamos lá então para mais uma aula aqui do curso básico aqui do canal Inglês Mais Fácil com o Teacher Lucas, e nessa aula nós vamos falar sobre places in the city. Então na aula 4 nós falamos de alguns lugares na cidade, places in the city, e nessa aula nós vamos falar de mais alguns lugares. Então não perca, aguarda aí depois da vinheta que você vai conhecer muitos mais lugares em inglês e também formar frases. Então, sem mais delongas, vamos lá para a nossa quinta aula então desse curso básico, dessa série especial do curso básico de inglês aí, falando sobre lugares na cidade, places in the city. Então, o primeiro lugar que eu trago para você é gas station. Então, posto de gasolina, gasolina em inglês se fala gas, né? Se abrevia, né? Gasoline, se fala gas, então posto de gasolina é gas station. Legal? Então, repeat for me. Gas station. Legal, muito bom. Vamos lá então para o próximo place. Agora, next place is subway, que é o metrô. Metrô é subway. Então, repeat for me. Subway. Subway também quer dizer subterrâneo, tá? Mas é o nome também dado ao metrô em inglês, ok? Vamos lá então para o próximo place. E aqui o nome serve tanto para a estação de trem como para a estação de metrô, né? Trem em inglês é train, é bem parecido com o português, a pronúncia, né? Muda um pouco a escrita, mas a pronúncia é praticamente igual. Agora, a estação de metrô, a estação de trem, chama-se train station. Então, repeat for me. Train station. Legal, very good. Então, estação de trem ou metrô, train station. Vamos para próximo então, próximo place, que é, lógico, a parada de ônibus, né? Parada de ônibus em inglês é bus stop. Então, repeat for me. Bus stop. Legal, very good. Então, vamos para o próximo place. Vamos ver qual que eu separei para vocês aqui. Ah, esse é legal. Esse é muito bom de visitar. Esse é muito bom, que é o theater. Então, esse TH, ele tem... Já falei em outras aulas, né? Ele tem um som... a gente às vezes emula com um som de F, né? Eu ouço algumas vezes theater, né? Mas não é o ideal, tá? O ideal é a língua no meio dos dentes, assim, ó, pronunciando a letra T, deixando o ar fugir um pouquinho, fica theater, tá bom? Então TH tem som de, né? A língua no meio dos dentes, theater. Legal? Agora, uma coisa interessante aqui do theater é que pode ser tanto theater, com ER no final, como com RE, fica theatre, tá? Então, qual que é a diferença disso? É uma diferença do inglês britânico para o inglês americano, tá? Então, no inglês americano termina com ER, e no inglês britânico termina com RE, tá? Então, tem várias palavras que tem essas terminações com RE ou ER, e aí mudam do inglês britânico para o inglês americano, tá? Então, um outro exemplo seria shopping center, que em inglês seria centro de compras, né? Não é um shopping center que a gente chama shopping center aqui, acho que tá falando inglês, na verdade, centro de compras seria mais próximo do centro comercial. Quando a gente fala, o centro comercial, lá no centro da cidade, lá tem um centrinho comercial com várias lojas, é o shopping center deles, né? Shopping center, que para nós, aquele grandão, em inglês é shopping mall, tá? Shopping mall, tá? Então, da mesma coisa, shopping center seria em inglês americano, shopping center, inglês britânico. Legal? Então tem a diferença dos dois, e qual que tá certo? Já falei aqui várias vezes no meu canal, né? Não tem um certo, tá? São diferenças de accents, de sotaques, tá? Então não tem um certo e um errado, tá? Todos estão certos, e aí você tem que optar e usar o que você precisa mais. Se a sua empresa fala mais o inglês americano, então você opta mais por
falar no sotaque americano. Se a sua empresa fala mais inglês britânico, opta por falar o inglês mais britânico e assim por diante, tá? Mas não tem um certo e um errado, assim como não tem um sotaque certo e errado aqui brasileiro, né? Não tem... o sotaque nordestino ele é mais correto que o sotaque sulino, por exemplo? Não, os dois estão corretos, tá? Peço desculpa, eu tô meio gripado hoje, né? Não tá tendo a mesma qualidade, então peço desculpas para vocês, tá? Vamos seguindo então pro próximo place. Aqui então temos prédio. Prédio em inglês é building. Building. Em inglês, esse D fica praticamente som de inglês americano, né? Fica praticamente som de R, fica building, tá? Mas se você falar building ou building, as duas pronúncias estão corretas da mesma forma. Tá? Então, repeat for me. Building. Legal. Very good. Então, building é prédio ou construção, né? Você está falando, por exemplo, você está na frente do museu, você fala, this building is very beautiful. Por exemplo, esse prédio, essa construção é muito bonita, né? Nesse sentido de alguma construção, você pode falar building. Legal? Bem, vamos lá para o next place. Aqui, aqui tem 2 em 1. Então, eu vou explicar. Primeiro, rua. Então, quem lembra, quem é da minha época vai lembrar do jogo Street Fighter. Bem, tem até hoje, né? Street Fighter, que é fighter, lutador, street, rua, né? Então, lutador de rua, Street Fighter. Então, street é rua. Repeat for me. Street. Legal. E fighter, não, brincadeira. E quarteirão é block. Legal, bloco e quarteirão, então, que tem o mesmo significado de bloco, tá? Bloco em inglês é block também, tá? Mas a palavra quarteirão, eles usam a palavra bloco para definir quarteirão também. Assim como a gente fala bloco de apartamento, eles usam a palavra bloco para definir como que se fala quarteirão em inglês. Legal? Bem, vamos então para o próximo place aqui que eu separei para vocês, que é store. Store, que é loja, tá? Store, que é loja. A gente vê várias lojas com essa denominação, né? Aqui no Brasil também, store. E também loja pode ser shop, tá? Então, é o mais comum, por exemplo, falar do pet shop. Então, loja, shop, de pet, que é animais de estimação, tá? Então, pet shop, tá? Loja de animais de estimação. Ou pode ser store também, tá bom? Loja também pode ser store, tá? Normalmente store a gente vê aqui no Brasil mais relacionada a roupas, né? Mas são sinônimos, tá? Store e shop, que significa loja em inglês. Legal? Bem, e agora, como eu sempre falo, né? Eu nunca trago palavras sozinhas, né? Eu sempre trago palavras e frases, né? Dicas para montar frases em inglês. Então, hoje eu trago para vocês, então se vocês lembrarem da aula passada, falta alguma coisa, né? Falta alguma coisa nas 2 últimas aulas, na verdade, né? Falta alguma coisa, porque eu falo por exemplo, quando eu falei de pessoas, kind of people, então se você não viu ainda as outras aulas, dá uma olhada nas aulas anteriores, então tipo de pessoa, eu falo, este é homem, este é mulher, mas o correto seria falar, este é um homem, esta é uma mulher, né? Ou, falando dos places, isso é um aeroporto, isso é um restaurante, certo? Isso é uma casa, tá? Então, faltou esse uma, que eu trouxe nessa aula. Não dá pra gente trazer todas as informações de uma vez, né? Então, vou trazendo aos poucos para você ir se habituando aí e pegando aos poucos, né? Inclusive, já peço para você, se você tá gostando, curta o vídeo aí, compartilhe com quem você quiser, aquele seu amigo que está no inglês bem básico, que tem muita dificuldade ainda, que ainda não começou a estudar o inglês, ou aquele que já estudou, mas faz muito tempo, está enferrujado, então precisa lembrar de como que se usa o inglês, e principalmente não só as palavras, né, mas como formar frases em inglês. Então, nesse curso básico, eu acho que o meu diferencial aqui é formar frases em inglês, para que você já saiba como formar frases para usar no dia a dia, tá? Então, se você já gostou, curta do vídeo, está gostando do tema,
compartilhe com aquele que você acha que é necessário e comente aí o que você quiser comentar. Tá bom? Então vamos lá, aqui ó, temos o que a gente usa no inglês para falar um e uma, seria o a e o an, tá? O a e o an, a gente fala um ou uma em inglês, tá? E assim, o a, e não tem um que é plural e outro que é singular, não. Ambos a gente usa no singular, mas o que acontece? Um e uma, ambos pode ser a ou an, que diferencia a palavra que vem na sequência. Então, a gente usa o a antes de palavras que têm som de consoante. E a gente usa o an para palavras que têm som de vogal, né? E por que eu estou falando som de vogal e som de consoante? Não é mais fácil falar, eu uso o a antes de consoante e o an antes de vogal, por exemplo? Então, não dá para falar isso porque tem algumas palavras, tem algumas exceções, né? Então, quais que são as exceções? Palavras que começam com a letra H, por exemplo, né? Então, tem algumas palavras que começam com H, que tem um H pronunciado. Quando tem um H pronunciado, tem um som de R, né? A gente vai usar o A, tá? Porque, por exemplo, um hotel, a hotel. Porque o hotel, nesse caso, o H do hotel, ele é pronunciado, tá? Então, ele tem um som. A partir do momento que ele tem um som, então não é som de vogal, é som de consoante. Então, eu uso o A. Agora, vogal, quando tem som de vogal, por exemplo, hour. Hour seria hora em inglês e começa com H, mas o H não é pronunciado. Então, an hour, se eu vou falar uma hora, an hour. Tá? Então, sempre eu vou usar o A antes de palavras que começam com som de consoante e o an para palavras que começam com som de vogal. Se você quiser saber mais sobre esse tema, estudar mais profundamente, eu tenho um vídeo falando só sobre isso, tá? Só sobre esse tema do a e do an aqui na minha lista de vídeos do canal, você vai conseguir conferir, tá? Mas eu vou dar alguns exemplos, acho que vai ficar mais fácil para você entender, ó. Então, qual que é a frase que eu estou trazendo para vocês? Como que a gente pergunta o que é isto? Né? Então, eu expliquei para vocês o que é isto em inglês, que é this, né, na aula passada. E para perguntar o que é isto, eu uso what's this, né? O que é isto? What is this? E eu respondo this is, isto é, o quê? Né? Na aula passada faltou um ou uma, agora a gente vai usar, ó. This is a gas station, porque gas station começa com um G, então tem som de consoante. Então, this is a gas station. Inclusive, posso pronunciar como a ou como a, tá? Então, tem algumas pessoas que usam, em vez de falar a gas station, poderia falar this is a gas station, né? Mas não tem uma regra, tá? Se você vai usar o a ou a, tá? O que tem mais ou menos uma convenção, assim, né? Pelos meus estudos, né, do pessoal de fora, né, pelos professores de fora que eu tô sempre estudando o material, né, a explicação que eu achei mais interessante foi que o a se usa quando quer dar uma ênfase. Esse é um posto. Quando a gente fala, sabe, esse é o cara, né, em português, seria em inglês, esse é um posto, né, this is a gas station, né? Então, quando a gente quer dar uma ênfase na palavra, a gente usa a, e quando a gente não quer dar ênfase, a gente usa o a, tá? Então, essa é a principal diferença de uso numa convenção, tá? Mas isso não é uma regra, tá? Você pode usar o a e o a em qualquer situação, na verdade, que não vai estar errado, tá? Mas a convenção, o que quer dizer? O uso mais comum é de acordo com isso que eu te falei agora. Legal? Então vamos repetir comigo, ó. What's this? This is a gas station. Boa. Agora vamos para o próximo exemplo. Aqui, por exemplo, é uma palavra que começa com vogal, que é elephant, tá? Então, se eu perguntar what's this, que é isto, a resposta vai ser this is an elephant. This is an elephant. Então, an elephant. Então, aí você já percebe por que também se usa o an antes de vogal. Porque normalmente o n ele já junta com a próxima palavra, ó. An elephant.
an elephant, tá? Então, when, eu não sei, né, se o gramático em inglês ele pensou nisso, mas provavelmente ele pensou nisso para ficar mais fácil na oralidade, para ficar mais fácil de falar. Então, eu vou usar o when, porque aí eu já consigo emendar com a próxima palavra que começa com um som de vogal. Então, an elephant. Legal? Igual an hour. Uma hora, an hour. Não vou falar an hour. Vou falar junto, an hour. Tá? Então, e você vai escutar junto também, conforme você for praticando o seu inglês. Tá? Então, entendeu como que funciona? Bem, então agora eu vou deixar para você um exercício aí, ó. Vou deixar, então, um exercício para que você faça 4 palavras utilizando esses lugares que eu ensinei para você, perguntando o que é isto e respondendo. Isto é uma loja, isto é um teatro, isso é um prédio, etc, né? Então, alguns exemplos. Então, vou deixar esses exercícios para vocês. Se você quiser responder esse exercício nos comentários aqui do vídeo, você pode escrever aqui nos comentários que eu faço a correção para você, para te falar se está certinho ou não. Mas, também vou deixar esse material aqui em PDF, vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? Então você pode baixar gratuitamente para você estudar, fazer as suas frases, depois conferir, né? Para ver se a frase ficou correta, se está correta. Se tiver alguma dúvida, manda aqui no comentário. Agora, se você quiser realmente desenvolver legal, sair do básico, né? Eu te recomendo o curso da Inglês com a Gringa, que é com a Alessio Alvino, tá? Então esse é um curso completo que tem desde o básico, aí vai ter intermediário, vai ter avançado, também tem alguns bônus, como inglês para viagens, tá? Tem aulas ao vivo toda semana para você tirar suas dúvidas, praticar, já mesmo a partir do nível básico, praticar o speaking, praticar a fala, tá? E o que acontece? É muito barato esse curso da Alessio Alvino, parcelas de menos de R$30, é muito barato, tá? Então, para você desenvolver o seu inglês, tá bem fácil. Tem um link na minha descrição aqui, se você comprar com o meu link, você vai ter o meu suporte pelo WhatsApp, tá? Então eu identificando que você fez a compra do curso, eu entro em contato com você, tá? Deixo à disposição meu WhatsApp para você tirar a dúvida comigo. Então você pode tirar a dúvida comigo, pode tirar a dúvida com a equipe da Alessio, tá? Então você fica à vontade para você tirar suas dúvidas com quem você achar melhor. Eu, por exemplo, falo português como língua nativa, aprendi o inglês depois. Então às vezes uma dúvida mais específica do português em relação com o inglês, eu vou conseguir explicar até melhor. Né? Agora uma dúvida de pronúncia, alguma palavra específica, às vezes a equipe da Alessio vai te ajudar mais. Então aí você fica livre para usar. E também, além disso, né, eu também forneço mais exercícios para você praticar o seu inglês. Tá? Então, eu estou no nível básico, queria praticar mais sobre esse assunto de lugares, ou esse assunto de pessoas em inglês, queria saber mais pessoas, então eu passo exercícios especificamente para você. Legal? Então, tem essa solução completa aí. E se você entrar no link da descrição, não vai direto para a página para você pagar. Você vai entrar na página da Alessio Alvino, que tem todas as informações do curso, depoimentos de quem já comprou o curso, quem já fez. Né? Então é bem interessante, você pode entrar aqui no link e ver todas as informações antes de você decidir comprar. Tá? Então eu recomendo que você dê uma olhada, entre, veja lá o site da Alessio, veja as informações. E qualquer dúvida que você tivesse também, você pode mandar aqui no comentário do vídeo. Legal? Bem, espero que você tenha gostado desse vídeo aí. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. E te vejo na próxima aula, hein? See ya!